Bom, pessoal, a gente acabou de chegar no Museu Don Gerlach. A gente está aqui no museu. É uma semana de corrida NHRA e vai ter aqui na Flórida uma competição NHRA. Então, vem gente de todos os lugares aqui para conhecer esse museu. Esse museu é um lugar muito legal. Bem na frente do museu vocês vão ver aqui esse avião que está atrás de mim aqui, que é uma das coisas que caracteriza. Nós estamos com uma rodovia bem aqui do lado e aqui é o primeiro prédio do museu. Tem uma recepção. Dessa recepção a gente vai entrar aqui nessa recepção e vai entrar no primeiro prédio onde tem os carros de competição. Mas se vocês observarem lá, tem um outro prédio que a gente vai depois, e nesse prédio tem todos os carros mais antigos. Tem alguns carros que foram doados para o museu, que fazem história dos carros americanos e também a história dos carros de arrancada dos Estados Unidos. Então a ideia é que a gente conheça um pouquinho do que esse museu tem para nos oferecer e nos mostrar. A história pura da arrancada norte-americana. Vocês vão ver que tem muita coisa legal da gente ver, enxergar. É lógico que é rico em detalhes, nada melhor do que vir até aqui para poder conhecer o museu, mas sem dúvida, essa voltinha que a gente vai dar aqui, vocês já vão ter uma ideia do que é e por que essa modalidade de motorsport nos Estados Unidos é tão evoluída. Porque tem muito tempo de história. Tem carros aqui da década de 50 que começaram nessa modalidade de motorsport, que é a arrancada. Nós conhecemos a arrancada, eles conhecem como drag racing. E esses carros, o objetivo principal é que quando os americanos voltaram pós-guerra, eles começaram a customizar esses carros e correr na rua. E os acidentes causavam mortes desses jovens que voltaram da guerra. E um dos objetivos da NHRA era fazer com que os carros que andavam na rua fossem para dentro da pista e dentro da pista conseguisse fazer com que aquela competição fosse mais segura. Vocês vão ver que no início era bem precário, uma série de itens de segurança, mas depois foi evoluindo bastante, que é o que a gente enxerga hoje. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Pessoal, acabamos de chegar do Don Gerlach Museum. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, pessoal. Pessoal, semana de NHRA agora em Gainesville. E a gente está aqui num lugar que não tem como não vir antes de uma corrida NHRA, que é no Museu Don Gerlach. Esse lugar que vocês estão vendo aí no fundo aí é simplesmente mágico aqui, porque tem história pura da arrancada norte-americana e mostra aí que não só o avanço, mas também a dificuldade que eles tiveram nos primeiros projetos. Se vocês observarem atrás de mim aqui, tem o primeiro carro que foi feito por Don Gerlach em 1954. Ele é baseado num chassi de modelo T. Ele utilizava um motor flathead. Vocês podem observar aqui que era um motor aspirado com 3 carburadores. Isso aqui na verdade é uma réplica, não é o carro original dele, mas é exatamente o carro inicial ou a réplica desse primeiro carro que ele andou. Esse carro tem uma história interessante. A primeira vez que ele ganhou um evento NHRA foi com esse carro, em agosto de 1955. E uma coisa bem interessante, ele foi considerado tão feio na época, o carro, que ele não saiu na revista Hot Rod na época, justamente por causa da aparência dele. Esse aqui é o primeiro, que é The First Dragster de Don Gerlach. Nós vamos mostrar alguns dos carros, tem vários carros deles aqui, e a gente vai falando um pouquinho sobre a história de cada um dos carros, tá bom, pessoal? Vamos lá? Bom, então esse foi o primeiro carro, como eu já falei. Então tem algumas características aí bem interessantes. Já utilizava magneto, 3 carburadores, era a gasolina na época, um motor flathead, que é as válvulas são no bloco. Olha, as velas de ignição estão bem aparentes aqui. E apesar de ser um motor V8, tinha 3 saídas de escape apenas. Esse foi o primeiro carro, certo? Aqui a gente já tem um carro bem mais evoluído. A gente vai pegar aqui a sequência do museu. Esse aqui é o projeto número 6, tá? Esse carro foi feito em 1964. E uma coisa interessante, até em relação para a gente ter números,
Para vocês terem uma ideia desse carro aqui, ó, esse carro ele já atingiu 108 milhas e virava 12,1 em 400 metros, 402 metros, um quarto de milha, e isso aconteceu em agosto de 1955, tá? Agora a gente vai ver aqui, alguns anos depois, o primeiro carro a romper as 200 milhas por hora, que seria 320 km por hora, que o recorde foi 201 milha,34, em 7,7 segundos. Esse carro ele já tinha uma concepção bem mais parecida com um dragster mesmo, né? Ele já tinha um motor Hemi, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre os motores. Magneto, já tinha, não é mais carburador, já com injeção mecânica de combustível, tá? Uma coisa interessante, vocês observem aqui, ó, que esse aqui foi a cronometragem que fez a aferição desse primeiro recorde aí de 200 milhas por hora. Uma coisa bem interessante, pessoal, observem aonde que passava as pernas, por cima do diferencial, e o freio era na mão. Nós estamos falando de um carro de 1964, ele foi construído. Então, tinha algumas características bem interessantes desse carro aqui, e eu acho que uma delas era realmente aonde ficava o piloto, justamente para ter a maior tração possível. Eles literalmente sentavam em cima do eixo, ou atrás do eixo, sentavam atrás do eixo, e as pernas passavam por cima do diferencial. Aqui a gente já tem uma outra concepção de um carro um pouquinho mais moderno. Aquele lá foi o carro 6, esse aqui que a gente está vendo é o carro 10. No carro 10, vocês já observem, esse carro foi construído em 65, muito próximo da data do anterior, mas ele já tem algumas mudanças, já existia uma preocupação com segurança. Vocês observem que ele já usava máscara por causa do nitrometano, utilizava óculos e ele usava uma roupa especial anti-chama. Então aqui já tinha uma preocupação com segurança. Vocês percebam que mudou a posição do paraquedas também para gerar uma força para melhorar a frenagem. Já usava um pneu diferente daquele lá, aquele parecia um pneu convencional, esse aqui já usava um pneu já com cara de pneu slick que a gente utiliza hoje. Usava um motor Hemi também, com um blower. E uma questão também bem interessante que você já deve ter observado, vocês reparem, pessoal, no último cano de escape, eles usavam o escape para aquecer o pneu, para melhorar a temperatura ou aquecer o pneu para melhorar o grip, tá? Alguns testes aqui a gente vai vendo algumas evoluções. Aqui a gente já tem o carro 11, que é a sequência daquele ali, já tem algumas diferenças. Vocês percebam que esse carro aqui já tem uma asa frontal para aumentar o downforce na frente, ele já tem uma diferença na posição do setor, na posição do motor também. Esse carro já atingiu 220 milhas por hora em 6,7 segundos. Então já veio aqui, a roupa já não tinha aquela aparência metálica, já tinha uma aparência mais de macacão como os de hoje, já tinha o pneu. Percebam que não deve ter dado certo a questão do aquecimento do pneu, porque esse aqui já não está mais assim, que é um modelo depois. Aqui a gente tem outro carro, Don Gerlix. Esse carro aqui já é o modelo 13, dois depois daquele ali. Aquele era o 11, esse aqui é o 13. Esse carro foi construído em 69. Tem a mesma asa frontal. Percebo que o tanque já não está tão na frente, já está mais atrás. Já está até jogando um pouco mais de peso em cima do eixo. Ele deve ter... mas se vocês perceberem, o habitáculo, ele já está mais em cima do eixo, mais curto, buscando um pouco mais de tração. E o peso do motor já está um pouquinho mais para frente do que os outros, ó. Eles já deslocaram o motor um pouco mais para frente, justamente para fazer com que o carro... Esse tinha um problema que esses carros empinavam. Então, ele já tem uma concepção de chassi um pouquinho diferenciada, certo? Se a gente olhar aqui do outro lado, uma coisa interessante, vocês estão vendo essas motocicletas aqui. Essas motocicletas eram o troféu. Então, se ganhava uma motocicleta, quando se ganhava uma etapa da NHRA, isso aqui era um dos troféus, tá? Aqui nós temos outro carro do Don Gerlix, muito semelhante
aos carros anteriores. Esse carro aqui foi o 12, foi construído em 1968, então foi anterior a esse que a gente acabou de mostrar aqui, que esse aqui foi o 13 e esse aqui foi o 12. Aqui nós temos outro carro Don Gerlitz. Percebam que até então não existia a concepção era do motor na frente e o piloto sentava em cima do eixo. Aqui a gente já tem um motor traseiro que tinha uma preocupação de distribuição de peso e também com segurança, porque o motor não ficava na frente do piloto. Já tinha asas laterais, asa traseira e asa frontal. Esse aqui foi o protótipo, o 16º carro, melhor dito, onde vocês percebem que já tem algumas diferenças relacionado aí com os primeiros modelos que a gente viu, ok? Então mostra aí a evolução da drag racing por parte da equipe do Don Gerlitz. Aqui a gente já tem um outro modelo, também motor traseiro. Vocês percebem uma coisa aqui em relação a esse carro aqui, ó, e esse carro aqui que é bem interessante. Esse carro tem espelhos, já para provavelmente, como eram carros muito sensíveis na época, para se o oponente perdesse a puxada, ele não precisaria desgastar o equipamento dele desnecessariamente. Então esse carro aqui já tem uma bomba mecânica de combustível frontal, tem magneto, tem os zooms, que são esses escapes apontados para cima. O ângulo desse escape vai gerar downforce, vai fazer com que esse carro consiga melhorar, inclusive, a tração. Tá? Vocês percebam uma questão interessante, ele só tem aqui, ó, uma bell housing e é acoplamento direto, né? Nós não temos transmissão, ok? Aqui nós temos uma versão aqui que é o já modelo 28, esse carro é a jato, tá? Esse carro é um modelo bem mais atual, provavelmente um carro de... Ele fez perceba ele aqui naquela foto, ele usou esse carro em cima de um porta-avião e fez uma demonstração hein, na década de 70 com esse carro em cima do porta-avião do lado de um avião aí. Aqui tem um exemplo de engenharia pura. Esse aqui é o carro 27, como nós vimos lá, o anterior foi o 28, tá? Esse aqui é o 27. Esse carro tem um teste bem interessante que, olha a posição que foi colocado o motor. Segundo informações, esse carro passou a 230 milhas, 6.2, tá? E ele usava um motor de 454 polegadas e um blower 871. Esse carro chegava a 2.700 cavalos, mas percebam que interessante que a posição do motor, o objetivo dela era que aumentasse a tração, fizesse com que a ação centrífuga do motor empurrasse o chassi para baixo e tivesse mais tração. Isso aqui foi um teste que foi feito por Don Gerlitz. E aqui foi onde tudo começou com esse foi o Het One, que em 56, após aquele primeiro carro que ele andou, ele começou a construção de carros mais voltados aí para drag race, com uma aparência mais de carros de... Esse foi o modelo 1, digamos, aquele lá, primeiro foi o modelo 0, foi o início, né? Esse aqui é o modelo 1. Percebam que interessante, ele já usa um motor Chrysler Hemi, ele usa 8 carburadores Stromberg, que vinha original nesse carro, vinha um carburador, ele usava 8. Olha que interessante. Esse aqui é digamos, o modelo 1, olha que interessante o pneu, roda que utilizava. Olha a direção, a postura, olha onde é que fica lá o diferencial. Então tem detalhes aí bem interessantes aí, ó, onde tudo começou. Esse é o primeiro passo aí dessa evolução dos carros de Don Gerlitz. Bom, pessoal, ainda no museu Don Gerlitz, vamos dar uma olhadinha aqui. Esses aqui são carros que não eram carro de construção Don Gerlitz, mas de pessoas que doaram ou de alguma forma vieram parar dentro do museu Don Gerlitz. Então a gente vai olhar alguns carros aqui que tem uma construção bem interessante. Não vou conseguir falar de todos, tá, pessoal? Mas a ideia é dar pelo menos aí uma noção de como é que os carros eram nessa época.
Esse é um carro que foi construído em 1953, ou seja, na mesma época do carro zero, né? Aquele primeiro carro que a gente viu lá, entre aspas, o patinho feio de Don Gerlix. Esse carro aqui é um carro que tem 2 motores. Olha que interessante, tem um motor Cadillac na traseira e um motor Oldsmobile. O carro é tração traseira, ou seja, jogava tudo isso para a parte traseira do carro. E uma outra coisa bem interessante desse carro, olha, suspensão dianteira, o chassi, era tudo da década de 40, 50 ou até antes, coisas muito antigas, né? Então, e o mais interessante é ter 2 motores de marcas diferentes, né? Um Cadillac e um Oldsmobile. Esse carro aqui é bem icônico, assim, bem... Aqui tem algumas fotos aí da época que esse carro corria e com quem ele corria, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em outros carros. Olha que interessante, pessoal, a quantidade de carros que tem aqui. Vocês viram, depois a gente vai dar uma olhadinha para lá. Mas aqui a gente volta aqui para os... Aqui é mais voltado aí para os top fuel. Então a gente tem aqui alguns modelos. Olha como esse aqui já é um carro que tem asa traseira, é um carro que já tem... Ele tem uma preocupação aerodinâmica muito maior. Ele tem um motor atrás, como a gente vinha falado, já usa injeção mecânica de combustível, certo? Então, esse aqui é um exemplo aqui de um dos carros. Aqui tem uma explicação falando aqui dos testes. Aqui vocês estão vendo a asa traseira e o quanto gerava de downforce entre uma asa e outra e a diferença da utilização das asas para aumentar o downforce. Esse carro aqui, esse carro era de Don Gerlix. Esse carro é um Max Edge. Esse carro tem uma característica bem interessante. Esse carro tinha as portas e a frente toda em alumínio. Ele era considerado um carro leve na época, certo? Ele talvez acho que seja a origem dos carros street para a época na arrancada. Então, se vocês perceberem que esse carro é de 1962, ele já tinha 410 cavalos. E ele atingia, o melhor tempo dele foi 12,1 a 114 milhas por hora. Aliás, um carro lindo, assim, a construção. Esse carro foi encontrado depois e foi restaurado pelo museu depois de um tempo. Ali, Dart 440 polegadas. O motor ele fala 413. Carro muito bonito. Aqui mais um outro carro de Don Gerlix. Esse aqui é da própria coleção dele. Se vocês olhar aqui, esse aqui é o modelo 19. A asa já tem um formato um pouco diferente. Se a gente pegar... Aqui nós temos outro carro de Don Gerlix. Esse carro aqui é de 1978, é o modelo 24. E aqui tem um detalhe bem interessante. Esse carro aconteceu um acidente com ele. Ele passou a rotação, ele passou dos 9.000 rotações, 9.000 RPM, e ele literalmente explodiu a embreagem. Olha o dano que gerou. Olha as torres que sentam a embreagem. É uma embreagem slipper, uma embreagem que patina, né? Olha a bell housing que ela fez. Olha o blower, o que aconteceu. E aqui a base do blower, aqui do lado, partiu em alguns pedaços. Isso aqui foi um acidente que aconteceu com esse motor aqui, desse carro. Então esse aqui foi o 24. E aqui a gente está indo para um outro carro de Don Gerlix também. Então, esse carro aqui é o 25. Ele já tem uma preocupação maior com a aerodinâmica, ele não tem aquela asa frontal, mas ele tem... O carro é todo fechado na frente. Perceba que ele se preocupa até com a posição do espelho para ter menor arraste aerodinâmico. A asa também, perceba que o entre-eixos dele já é maior do que os carros anteriores. Esses novos carros aqui, o 23, o 24 e o 25, ele já começa a ter um entre-eixo maior e faz com que o carro tenha maior tração, tá? Um detalhe interessante, essa companhia aqui, que é a MH, foi a primeira empresa nos Estados Unidos a ter um pneu exclusivamente
de arrancada. Eles foram os pioneiros, tá? Hoje ainda estão no mercado norte-americano, não são muito conhecidos no Brasil, mas é uma companhia muito conhecida aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses outros carros aqui. Então tem carros de outras modalidades que não são simplesmente de arrancada, mas existe aqui tem muito teste aqui, se vocês observarem aqui, ó, carros motor traseiro com blower, ou seja, praticamente um dragster, mas com uma concepção aerodinâmica e montagem diferente. Então vocês vão ver alguns carros assim bem interessantes, alguns carros que têm a construção de Don Gerlix, outros não, de outras pessoas que construíam carros na época. Aquele carro vermelho ali de trás foi um dos carros, na época foi o carro aspirado mais rápido que andou. Ele tinha uma construção com um chassi feito em alumínio, magnésio, e um dos primeiros carros com fibra de vidro, com bolha fechada, assim, todos eram com fechamento de alumínio. Esse carro já atingiu 185 milhas e 8,1 em 1964. Né? Aqui um outro. Percebo que esse aqui já não é Hemi. Onde é que estão as velas de ignição? Esse aqui esse carro é feito de um motor, também um motor Dodge, 413 polegadas, construído em 1962, tá? E esse carro, por acaso, é de Don Gerlix também. É o modelo 4 de Don Gerlix. Olha que impressionante essa réplica desse carro aqui embaixo, pessoal. Com todas as peças, olha que fantástico essa réplica desse carro aqui. Impressionante, né? Muito bonito. Esse aqui também, literalmente, ele conseguia medir a temperatura do óleo do diferencial com o corpo dele, né? Porque ele sentava em cima do diferencial, como muitos outros que vocês vão ver aqui. Aqui a gente tem, depois eu quero mostrar para vocês do outro lado esses carros aqui, uma visão por trás. Mas aqui tem vários carros do Dom Prudhomme, tem Gary Contron, Chris, Pat Robson. Aí tem vários pilotos aqui que eram concorrentes na época e os carros estão todos lado a lado aqui no museu. Percebam lá que o primeiro, o segundo e o terceiro o motor Hemi, aqui o motor Ford Big Block. Perceba que as velas de ignição é na parte superior, lá. Aqui o motor Ford também, aqui o motor Hemi. Esse aqui está até com o starter no lugar, o motor de partida, a carcaça do diferencial ali. Esse aqui foi o primeiro bloco billet construído para motores V8. Primeiro bloco de alumínio construído, era alumínio fundido. Esse bloco foi utilizado em 1971, a primeira vez, num carro dessa categoria, no caso a Top Fuel. Aqui algumas preocupações aerodinâmicas com os carros, tá? Olha que interessante, pessoal. Esse carro aqui a gente já mostrou aqui, a gente mostrou a asa. Vamos dar uma volta aqui. Mais alguns carros aqui, uns protótipos. Esse carro aqui é muito bonito, esse laranja aqui. Tem uma construção bem diferenciada. Esse carro é de 1957. Muito bonito esse carro.